Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Fazia um tempo que eu não vim aqui. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar sendo hoje um vaso de barro para trazer a presença gloriosa desse Deus maravilhoso através da sua palavra. O céu marcou este encontro, o céu marcou este culto maravilhoso. E trouxe você e me trouxe aqui, porque se não fosse da vontade de Deus, nem você nem eu estaríamos aqui. Então eu quero agradecer a esse Deus, ao presbítero Abimael, a diaconisa Suzaleia, por nos concederem a honra de ocupar esta tribuna santa, e às mulheres maravilhosas, diaconisa Ana Zélia, diaconisa Neide, diaconisa Mari, que entraram em contato conosco para que pudéssemos estar aqui. E o Espírito Santo, quando a Mari liga, o Espírito Santo brada no meu coração: vai, filha, vai, que eu quero falar com o meu povo. Eu sei que Ele está aqui, eu posso sentir a sua presença. Desde o momento que eu entrei pelaquela porta, a glória do Senhor está aqui. E se você ainda não sentiu, comece a adorar Ele, não perca a conexão com Ele, porque nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus todos os dias, todas as horas, nos guiando, nos direcionando em tudo. E por onde eu ando, eu sempre digo que o meu culto preferido é o culto de missões, que vai nos falar do propósito principal da igreja nesta terra. Sem missões não haveria existência, não necessitaria da existência da igreja. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, e nos salvou e nos resgatou, para que hoje nós pudéssemos ser atalaias, instrumentos, ministros de Deus, anunciadores de boas novas. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, profeta messiânico Isaías, capítulo 61, bem conhecido da igreja. E eu fiquei muito feliz quando a diaconisa Mari disse assim: mais um detalhe, não te darei o tema, deixa o Espírito Santo te usar. Seu glória a Deus. Oh Deus maravilhoso, o Espírito Santo está livre para falar aqui nessa noite. Isaías 61, se a linguagem da minha Bíblia for um pouquinho diferente da sua, mas é só questão de linguagem, o sentido é o mesmo, a palavra do Senhor falando conosco. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua própria glória. Aí você pula lá para o versículo 6. Leia o versículo 6 comigo. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Versículo 7. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Oh glória a Jesus. Podeis vos assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu ali conversando com Ele, dizendo ao Espírito Santo do Senhor: eu estarei domingo, se assim for a tua vontade, na congregação Ebenezer, e quero agradecer o carinho da congregação. Eu estarei ali com o teu povo, Senhor. Dá-me uma palavra, o que tu queres falar com a congregação Ebenezer. O Espírito de Deus fala ao meu coração: carvalhos de justiça. Eu quero falar com o meu povo e lembrá-los de que eu os resgatei do mundo das trevas para a luz, para serem carvalhos de justiça. E aí o nosso Deus usa esta linguagem, porque todos aqui sabem o que é uma árvore. Todos nós conhecemos uma árvore. E falando especificamente do carvalho, é uma árvore imponente, bonita, forte, uma madeira nobre, com raízes profundas e de uma força muito grande. E o Senhor usa essa linguagem
esse simbolismo do carvalho para nos chamar de carvalhos de justiça. E o que significa isso, irmã Sandra? A vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, que fomos chamados e escolhidos por Ele, é que não sejamos apenas crentes de nome, mas sejamos fortes e firmes espiritualmente. Fortes e firmes espiritualmente. O Espírito Santo está aqui nesta noite, bradando através desta palavra: chega de joelhos vacilantes, chega de duplo ânimo, chega de coração dividido comigo e com o mundo, chega de pensamentos duplos. Eu quero carvalhos de justiça, crentes de verdade, crentes que não têm medo das trevas, crente que não tem medo das ameaças de Satanás, crentes que entendem que foram chamados e escolhidos não para serem tímidos, não para terem vergonhas, mas para serem fortes e firmes para anunciar que Jesus está voltando. Aleluia, aleluia. Você será amado, tenho que te falar a verdade, não, você não será amado pelo mundo, não, somente por Deus, isso já basta. Pelos que te conhecem e te amam, isso já basta. Você foi chamado para estar em uma trincheira de guerra anunciando a Cristo. E Jesus disse o que? Que nós seríamos odiados, perseguidos, rejeitados. Então quando você encontra alguém que não gosta de você porque você é crente, que não vai com a tua cara, você se alegra porque a palavra está se cumprindo na tua vida. Você tem que se alegrar porque a palavra do Senhor está se cumprindo na tua vida. Comunhão tua com Deus é só você e Deus que sabe, acabou e está tudo bem. Eu vim nesta noite te dizer: levanta, sacode a poeira, segue no teu chamado, porque tem almas esperando por você. E Deus quer te usar com o dom e o talento que Ele colocou em você. Jovem, desperta o dom que há em ti, está em ti. É só para despertar, já está aí em ti. E como é que eu desperto este dom, irmã Sandra? Lendo a palavra, orando, falando com o Senhor, congregando, buscando ao Senhor todos os dias, jejuando, chorando aos pés do Senhor, lendo a sua palavra, se alimentando da mesma Eu quero que até o final você consiga dizer esta frase: Deus está aqui e eu posso sentir. Eu já posso dizer, irmã Sandra, se não tiver sentido, não diz não. Eu quero que você diga com convicção e com verdade. Deus quer que você já seja sincero com Ele. Sincero como, irmã Sandra? Se está desanimado, pai, estou desanimado. Está triste, pai, eu estou triste. Está frustrado, pai, estou frustradíssimo. Eu preciso de ti. Eu quero a tua presença. Vem me encher de alegria, porque a palavra hoje nos fala de óleo de alegria, de manto de louvor. A palavra vem nos falar de uma coroa que o Senhor tem para nós. Não, irmã Sandra, eu já vi que em Apocalipse fala de que tem uma coroa no céu preparada para cada um de nós. Só que aqui, em Isaías capítulo 61, aonde o profeta Isaías anuncia as boas novas de salvação, ele profetiza sobre um Salvador, ele profetiza sobre ele o Espírito do Senhor estaria, e ele teria poder para anunciar as boas novas, para curar os quebrantados de coração. Então quando você lê hoje isso, é o Espírito Santo dizendo: agora é você. Porque Jesus um dia leu dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja. Jesus também leu. E sabe aonde ele leu isso aqui? Na própria cidade que ele nasceu. Ele foi na igreja, na própria cidade que ele nasceu. E quem o viu lendo este trecho, olhou para ele. Quem é ele para dizer isso? Que o Espírito do Senhor Jeová está sobre ele, e de que ele tem todo esse poder. Por favor, ele é filho de José, ele é filho de Maria,
na sua terra. O profeta não tem valor na sua terra, mas foi lá, na terra dele. Eu vou te dar um exemplo muito claro para você entender. Lembra do lugar onde você nasceu? Aonde você nasceu? Tem gente que nasceu aqui, tem gente que nasceu fora daqui. Agora Deus te preparando e te levando para a tua cidade, e você chegando lá pregando a palavra, curando enfermos, libertando os algemados. Quem não vai dizer, mas isso aí não é Maria, isso aí não é Benedito, isso daí não é a Bruna, isso aí não é... Eles vão dizer. Isso é normal. É igual Sandra Fogaça pregando a Novina. Foi lá que eu nasci e me criei. Isso daí não é a filha do Nelson, você não é a filha da irmã Rita. Vão te subestimar. Só que eles não sabem que eles estão subestimando o próprio Deus que está na tua vida. Porque de nós mesmos nós não sabemos nem falar, nem nos portar, nem andar direito. Mas a presença e a glória e o poder e a unção e o chamado e o ministério e a escolha é dele. Diga comigo, ele me escolheu. Ele me escolheu. O inferno todo pode vir contra, mas ele me escolheu. Ele me escolheu. Você tem coragem? Isso é só para escolhido. O escolhido muitas vezes vão achar que ele é petulante, que ele é arrogante, que ele quer aparecer. Não, meu querido, é luz, é certeza. Ele me escolheu. Porque aqueles que Deus escolheram, quando Deus manda ele entregar algo, eu não sei, irmão fulano não vai gostar, irmão fulano vai reparar, o que a igreja vai achar? Esses aí são chamados, mas os escolhidos, Deus manda um recado, ele pega aqui e diz, vamos lá, Senhor, eu quero viver o propósito pelo qual tu me chamou. O escolhido, ele tem muito receio de chegar diante de Deus de mãos vazias. Por isso ele pede almas todos os dias. Senhor, eu quero ganhar almas para ti, Senhor. Eu quero ganhar almas para ti, Senhor. Eu não quero me conformar, Senhor, sem ganhar almas para o teu reino. Eu quero ganhar almas para ti, Senhor. E o profeta Isaías vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele começa escrevendo, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Olha para quem o Senhor chamou a igreja. Chamou você, me chamou. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus. Na tua Bíblia pode estar dizendo o Espírito do Senhor Jeová. Na Bíblia está o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Faz assim com a mão. Está sobre mim. Ele está sobre mim. Ele está sobre mim. Alguém pode vir e amaldiçoar a tua casa inteira, mas você está debaixo da unção, debaixo da promessa, debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo da coberta. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas. O Senhor me enviou a curar os quebrantados de coração. Olha a tua missão aí. Irmã Sandra, eu vim hoje para saber qual é a minha missão mesmo. Pregar boas novas. Enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Você está entendendo? Os algemados pelas drogas, os aprisionados pelo homossexualismo e lesbianismo, os aprisionados, aqueles que estão debaixo de uma prisão, debaixo de jugo de Satanás, eles estão esperando por nós, para que você e eu vá até eles. E ele já te deu poder para pisar em serpentes
Bíblia ordena que você fuja, mas do diabo resiste, resiste. Fala para quem está do teu lado, resiste, e ele fugirá de vós. E como é que eu resisto, irmã Sandra? Vem mesmo, canta hino de sangue, canta hino de batalha. Está sentindo uma sombra, abre a palavra, começa a ler o Salmo 91, o Salmo 23, vai lendo e falando com autoridade, e o Senhor te dará as palavras de vida, e o Espírito Santo te encherá de uma maneira sobrenatural, e todos aqueles que olharem para ti vão ver Jesus, vão ver Jesus, vão ver Jesus em você. Diz para o teu irmão, bora ser crente de verdade, bora ser crente de verdade. Diz para o teu irmão, tá bom de brincar, bora ser crente de verdade. Aleluia, aleluia. E é quando ele nos diz: o Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me enviou e me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, anunciar que Jesus está voltando, pregar Jesus para as pessoas, apregoar que estamos no ano aceitável, a porta da graça está aberta, e dizer às pessoas: mas eu quero te dizer que isso aqui vai acabar, a trombeta vai tocar, o ano aceitável do Senhor vai acabar, e vai chegar o dia da vingança do nosso Deus. Tem gente que quer fazer missões, mas ele quer apenas anunciar o ano aceitável, ele não quer anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Essa semana, o presbítero Deival, um dos meus filhos, que está distanciado da casa do Senhor, disse que estava na praça, quando um amigo dele perguntou para ele: a tua mãe que prega a palavra de Deus, ela prega da mesma forma para vocês lá na tua casa? E ele disse: ela prega dobrado. Ah, então eu não moro, se eu fosse filho dela eu não moraria com ela. Ele disse: não, é que tu te engana, aí que dá vontade de morar, porque hoje a nossa alma quer ouvir a verdade, quer ouvir a voz do Senhor. E por que ela ainda não conseguiu que vocês aceitassem? E meu filho disse: porque ela já nos disse que quem vai nos convencer é o Espírito de Deus, não é ela. Se ela tivesse o poder de convencer almas, ela já tinha ganhado todo o planeta Terra para Deus. Mas esse trabalho aí é do Espírito Santo. Aonde eu quero chegar com você? Nesses últimos dias, Satanás tem até calado homens e mulheres de Deus que pregam a palavra, que anunciam a palavra, com esse tipo de argumento. Chega alguém e vai dizer: o que adianta ele estar lá, mas a filha dele está no mundo? Ela está lá na igreja pregando, mas o marido dela não é crente. Mas ele está lá, mas a esposa dele não é crente. Se ele fosse realmente do bom, o marido dela já tinha aceitado, a esposa dele já tinha se convertido. E tem crente que não está sabendo responder para Satanás. Tem gente que tem se calado, se entristecido com esse tipo de argumento. O diabo tem feito muitos escolhidos se calarem. E você tem que dizer com mansidão e amor: meu querido, quem convence é o Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo, quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Eu sou apenas um mensageiro, eu sou apenas um atalaia, eu sou apenas um vaso que carrega esta presença. Quem convence é Ele. Eu sou o semeador, quem dá o crescimento é Ele, na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Eu não converto ninguém, é o Espírito de Deus. E esse tipo de argumento não vai me calar. Irmãos, eu lembro quando o Senhor um dia falou comigo e disse para mim que eu teria que ir daqui do Laranjal do Jari, meus filhos ainda eram pequenos, e eu teria que ir ao interior do Pará, pregar o Evangelho para o meu avô, pai da minha mãe. E aí eu fui dizer isso para Deus, sem entendimento naquela época. Eu disse: Senhor, a minha mãe já pregou para o meu avô 30 anos, e ele nunca te quis. Por que eu agora vou falar e ele
você vai semear e outro vai ganhar aquela alma para Jesus. Você muitas vezes prega para a tua família, prega para a tua parentela, e aí eles não aceitam, e você começa a ficar irritado igual Jonas. Aí você quer dar o fogo do céu que cai em cima de todo mundo. Aí você quer que Deus jogue todo no leito e mate a metade. Para com isso, meu irmão. Continue pregando. Ai, nossa, eu vou pregar por tanto tempo. Vai pregar o tempo que Deus quiser, vai continuar pregando. A minha mãe pregou 30 anos. Meu avô e minha avó, extremamente idólatras. Imagem de escultura tinha por toda a casa da minha avó. E aí eu disse para o Senhor: tá bom, Senhor, então eu vou lá. E o Senhor disse para mim: mas eu vou te mostrar em sonhos o que o diabo quer fazer no caminho contra a tua vida. E aí eu disse: Senhor, mas ele vai conseguir? Aí o Senhor silenciou. E quando foi a noite eu sonhei, jovens, crianças, irmãos que estão aqui. Vocês lembram que naquela época não tinha navio, era barco de madeira, era barcos grandes, mas barcos de madeira para Belém. E eu fui em um barco, minha mãe, eu, meus 3 filhos e uma sobrinha minha de 18 anos. Fomos. Eu sonhando que nós entrávamos naquele barco e íamos. Quando chegava naquela parte da Bahia, no meio da Bahia lá, uma grande tempestade caía. A Bahia ficava super agitada. Enfim, o barco naufragava, virava naquela escuridão. E eu perdi a minha mãe, meus 3 filhos e a minha sobrinha. E só eu ficava viva. E era levada para Belém. E lá em Belém eu ficava desesperada de saber que toda a minha família que foi comigo morreu. E eu acordei desesperada. Eu disse: Senhor, me responde. É isso que Ele vai fazer comigo? Ele vai fazer comigo isso? E o Senhor em silêncio. Quando chegou o dia da viagem, irmãos, nós fomos, minha mãe, minha sobrinha, meus 3 filhos e eu. Entramos no barco e fomos. E aí eu vi um comentário de um dos filhos do dono do barco que disse assim: nós vamos passar tal hora na Bahia, que está mais calmo. E eles concordaram. Porém, na hora que eles combinaram de passar, lá veio a tempestade. E uma grande tempestade. Você pode imaginar quem já passou nesses barcos a Bahia naquele tempo, que todo mundo ficava vomitando sem parar, desmaiando, desesperado, era aquela agonia. Agora imagina uma grande tempestade ainda para complementar o cenário. E nós fomos. Quando a tempestade começa, o rio fica revolto, as ondas começam a entrar naquele barco. O dono do barco vem e pede para todo mundo desatar as redes e ficar no centro do barco. E pede para deixar todas as malas no centro do barco. E eu coloquei meus 3 filhos sentados em cima de uma mala. E nós ficamos ali todos molhados. E eu só orando: Jesus, me cobre com o teu sangue. Jesus, está acontecendo tudo que tu me mostrou no sonho. E muito forte as ondas e a tempestade. E de repente, irmão, o barulho do motor fez isso aqui, ó. A luz. O motor parou, quebrou, e a energia apagou. E os gritos começaram dentro desse mar. Grito de toda parte, todo mundo gritando desesperado. O mar, a tempestade e a escuridão. Eu disse: agora que vai virar. E eu comecei: Jesus, tu estás aqui nesse barco. Senhor, é tu que aquieta a tempestade. É tu que acalma o mar. E tu estás aqui. Senhor, eu não estou fugindo igual Jonas, Senhor, para que eu seja jogada nesse rio. Eu estou dizendo: eis-me aqui, eu estou indo ao encontro do meu avô, Senhor. Eu não estou te desobedecendo. Eu sei que tu me mostrasse todo este cenário, mas tu não me respondeu o que tu vai fazer. E o Senhor em silêncio. Oi, moçada, que agonia. A gente querendo ouvir a voz do Senhor naquela hora de agonia, e Ele não responde. Mas o Espírito de Deus me fez sentir, jovens, uma outra
está me respondendo. E me veio uma coragem muito profunda do Espírito Santo. E eu disse assim: Satanás, eu sei que tu está aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. Se esse barco virar, e se a minha mãe, os meus peixinhos e a minha sobrinha morrerem, e eu ficar viva e chegar a Belém do Pará, eu vou até o meu avô pregar a palavra do Senhor. E quando eu disse isso, eu ouvi a voz do Senhor bradar dentro do barco, como você está ouvindo a minha voz. Eu ouvi a voz de Jesus dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Gente, parece coisa de filme. O motor fez isso assim, voltou, e aí a luz acendeu e todo mundo começou a gritar. E quando eu olho o dono do barco com uma enorme imagem de escultura no tal de São Sebastião Bento, eu disse: oh meu Deus, se Jesus nos salvar aqui, esse pedaço de madeira não vai. E chegamos a Belém do Pará, todo mundo muito molhado, encharcado, tudo encharcado. Enfim, cheguei à casa do meu avô, e ali pregando para o meu avô já com 90 anos, a mente, o raciocínio não era mais o mesmo. E eu ali, preste atenção, eu ali querendo pregar para o meu avô. Mas eu entendi, meu avô analfabeto, meu avô muito idoso, não era com persuasão humana, não era com sabedoria humana, não era com eloquência, não era com palavras difíceis, não era o que eu ia conseguir falar com ele. E eu disse: Espírito de Deus, tu que me trouxe até aqui, como é que eu falo com ele? Me dá um jeito, uma metodologia de pregar para o meu avô. Tu conhece as limitações dele. Aí sabe o que ele disse, Mari? Lembra que tu era professora da escola dominical de criança? E eu disse: lembro. Assim como tu contava uma história para uma criança, você vai contar para ele. Eu disse: ok, mas me diz a história. Eu posso escolher qualquer uma aqui, mas me diz a história também. E aí sabe para onde ele me levou a igreja? Para a história de Davi, idoso, na cama, sofrendo de muito frio, onde foi chamado uma jovem para aquecê-lo, para cuidar dele naquela cama. E eu disse: mas aí, Jesus, eu disse: aí, tu vai pagar para ele. E eu disse: vô, oi, eu quero te contar uma história. Conta. Ele era muito risonho. E eu começo a contar. Era uma vez um rei chamado Davi. Ele estava bem velhinho, ele disse: igual eu. disse: isso, igual o senhor. E à noite, vô, dava muito frio nele. Me dá frio, vô. Dá, que a tua avó dorme na rede, eu durmo na cama. E a gente começava a rir. E aí ele disse: dá muito frio. Eu disse: ele tinha muito frio. Mas foi chamado uma jovem para aquecê-lo. Aí ele deu uma gargalhada. Isso foi mesmo, foi chamado uma jovem. Eu disse: sim, vô, mas não tiveram nada ali. Era só para ela salvar a vida dele da hipotermia do frio. E comecei a falar, irmãos, comecei a contar. E ele começou a sorrir. E de repente eu disse: vô, o senhor sabe que chegará a hora do Senhor sair desta vida para outra. Sim, eu sei. E vô, o senhor vai precisar ser aquecido, porque a morte fria, terrível virá. E nesse momento quem aquece a nossa alma é Jesus Cristo, que nos livra da morte eterna. O meu avô começou a chorar, irmãos, e a minha avó ali agoniada, para ele não aceitar Jesus, né? Ele era agoniado de perto. E eu orando, irmão, e eu orando. E de repente ele começa a chorar, e eu começo a falar de Jesus, e começo a contar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que é Ele que aquece a nossa alma, que é o Espírito de Deus que nos aquece, que nos abraça nos momentos difíceis. E ele chorando, chorando, de repente ele parou e disse assim: tu fala com ele, é? Eu disse: falo. Mas ele está onde? Ele disse: aqui comigo. Ah, tu ouve a voz dele? É? Eu disse: ouço. Então pergunta para ele só uma coisa. Olha, irmão Paulo, quem disse para mim? Eu tinha um sítio, e nesse sítio, quando eu ia para lá, era um lugar tão lindo, tão maravilhoso. Eu acabei perdendo, fazendo uma venda muito mal vendida, mas era um lugar que eu tinha paz. Era um lugar que eu atava rede debaixo das árvores, o vento batia. Era um lugar tão maravilhoso e aconchegante.
Maria pergunta para Jesus se lá no céu ele tem um lugarzinho desse pré-reservado para mim. E antes, olha esse mistério, igreja, antes que eu perguntasse para Jesus, o Espírito Santo diz para ele que já está preparado. Eu disse, vô, já está preparado, vô. Já está preparado um lugar de descanso. A sua alma está pedindo paz. E ele tem um lugar preparado. Ele disse, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E a minha avó, não, nós somos católicos. E ele, eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador, porque eu preciso de paz. Irmãos, eu chorei tanto, a minha mãe chorando, por tantos anos pregar para ele nunca querer, e ele chorou muito, e nós começamos a chorar, a vovó saiu, e ele começou a chorar, e daí, até 6 meses depois, Jesus levou ele. Mas durante esse tempo, na época, eu deixei um gravador com um CD, o único CD que eu tinha levado era do Matos Nascimento, e eu deixei para o meu avô esse CD. E até a morte dele, o meu avô só cantava um hino do Matos Nascimento. Eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, vivo só pra Deus, vivo só pra Deus. E eu ouvia ele cantar e eu chorava. Ele só aprendeu esse hino, Mário, e cantou até o dia da morte dele, declarando que ele era do Senhor. Então não desista de ninguém da tua família, não desista de ninguém da tua parentela. Ai, irmã Sandra, mas a minha mãe já pregou para ele, a minha tia já pregou para ele, a minha avó já pregou para ele. Mas se chegar a tua hora, e vai chegar, que você seja a boca de Deus para a vida dela, para a vida dele, fale. Porque se você soubesse a peleja que tem da luz com as trevas pela alma dessa pessoa, você orava mais por ela, você chorava mais por ela, você jejuava mais por ela. Se você visse como ela está aprisionada, você ficava horas e horas clamando pela alma desta pessoa. Mas não perca a alma dos teus. As almas que Jesus quer te entregar também estão no meio da tua parentela, também estão no meio da tua família. Não esqueça, ele nos deu poder, e toda a força do inimigo não nos fará dano algum se obedecermos à ordem dele. Se coloca de pé nesta noite. Aleluia, aleluia. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus está falando com jovens, anciãos, mulheres, homens. Nesta noite eu te escolhi para pregar a minha palavra. Senhor, eu não sei falar, ótimo, eu te darei as palavras. Senhor, eu não sei cantar, ótimo, eu vou te capacitar para que a glória seja minha, a honra seja minha, o poder seja meu, a unção seja do Senhor sobre a tua vida. Não esqueça, o Senhor te deu poder para levar uma coroa em vez de cinzas. O Senhor te deu poder para levar o óleo da alegria, que é a presença do Espírito Santo. E você vai encontrar pessoas deprimidas, mas a presença do Espírito, que é o óleo da alegria, vai mudar a história desta pessoa. Mas que você esteja disposto a ser vaso de Deus, que você entenda, e eu sei que tu entendeu o que é missões, e esse é o principal propósito da
você toma posse daquilo que o Senhor te entregou.